Oi gente, tudo bem? Vamos fazer hoje uma conversa bem informal nesse dia 2 de janeiro, uma conversa sobre vacinação em crianças contra a Covid-19. Eu vou nesse vídeo procurar ser bem objetivo e bem didático e abordar aqui alguns pontos que eu vou logo colocar para vocês de forma antecipada. Eu quero rapidamente explicar numa linguagem simples o mecanismo de resposta imunológica produzido pelo nosso corpo contra o coronavírus. Quero explicar como as vacinas são produzidas e como elas atuam no nosso corpo, falar um pouquinho a respeito do impacto da mortalidade infantil relacionada à Covid-19 e finalizar mostrando alguns estudos relacionados a possíveis efeitos adversos provocados pela vacinação em crianças contra a Covid-19. O meu nome é Paulo Henrique, eu sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. E convido a você que está passando por aqui para, além de compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no nosso canal e divulgar ciência numa linguagem mais simples. Eu estou aqui num domingo pela manhã no Parque Poticabana, aqui na capital do estado do Piauí, Teresina. É um parque ambiental onde as pessoas fazem atividade física. Eu estou aqui isolado num canto, sem utilizar máscara, vacinado e sem oferecer risco às pessoas. Pois bem, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é o mecanismo de invasão do coronavírus e a resposta imunológica que ele induz em nosso corpo. Eu, por exemplo, no início do ano passado, contraí a Covid-19 e vivenciei na pele esse mecanismo de invasão. Basicamente, como funciona o mecanismo de invasão do coronavírus. O coronavírus, uma vez que entra no nosso corpo, é identificado por um tipo de célula do nosso sistema imune inato chamado célula apresentadora de antígeno, ou APC. Por exemplo, um macrófago. Essas células fagocitam o coronavírus, arrancam pedacinhos deles, pedaços de proteínas, e expõe esses pedacinhos na sua superfície para outras células do sistema imunológico, chamado linfócito T auxiliar, ou linfócito T helper, ou ainda linfócito T CD4. Esse nome, linfócito auxiliar ou helper, significa que ele vai ajudar outras células do sistema imunológico a desempenhar o seu papel. Notadamente, uma vez que o linfócito T helper ou auxiliar reconhece fragmentos do coronavírus na superfície dos macrófagos, ele passa a ativar linfócitos B que produzem anticorpos que vão neutralizar o coronavírus que está circulando em nosso corpo e passam a ativar outras células chamadas células linfócito T citotóxico que vão matar as células que já estão infectadas pelo coronavírus. Para além disso, os linfócitos T podem ainda originar células de memória que ficam armazenadas na nossa medula óssea para, numa reexposição ao coronavírus, todo esse mecanismo de defesa ser ativado. E aí, gente, esse mecanismo de ação é o mecanismo que garante a proteção do nosso corpo contra a infecção pelo coronavírus, para que a gente consiga produzir esses anticorpos e essas células de defesa levam aí algumas 2 ou 3 semanas e é o tempo em que a gente adoece. Então, quando o vírus entra, que a gente começa a responder à presença dele, até a gente atingir um nível de anticorpos e um nível de células que seja adequado para combater os vírus que estão em nosso corpo, a gente vai ter febre, dor de garganta, perde o olfato, moleza no corpo e algumas pessoas, inclusive, evoluem muito mal nessa doença. Em cerca de 80% das pessoas que pegam o coronavírus, esse mecanismo funciona bonitinho, como eu expliquei aqui para vocês. Em cerca de 20%, esse mecanismo dá alguma alteração exagerada, um processo inflamatório que afeta os pulmões, foi o meu caso, e a depender do nível de comprometimento pulmonar, as pessoas vão para o hospital ou não. Eu, felizmente, fiquei em casa, não fui para o hospital. Mas algumas pessoas são hospitalizadas, algumas vão para a UTI e algumas, infelizmente, vêm a óbito em função desse mecanismo não funcionar tão bonitinho como eu expliquei aqui. O risco de uma pessoa que contrai Covid-19 desenvolver uma forma grave da doença e vir a morrer gira entre 1,7% e 2,8%. A ciência, então, desde o século XIX, desenvolveu simulações de agentes infecciosos chamados vacinas, que estimulam o nosso sistema imunológico previamente ao contato com o vírus. E aí você se prepara
para produzir as defesas, que ao encontrar o vírus, as defesas já estando parcialmente prontas, você ou não adoece, consegue rapidamente combater o vírus, ou então você adoece com uma forma mais branda da doença. Essas são as vacinas que eu vou explicar para vocês agora. Uma das primeiras vacinas contra o coronavírus a ser desenvolvida e ter a sua aprovação, por exemplo, aqui na nossa Anvisa e em outras agências regulatórias mundiais, foi a Coronavac. A Coronavac consiste basicamente em se cultivar o vírus em laboratório, em plaquinhas de cultura. Depois que esse vírus é cultivado em laboratório, você inativa o vírus utilizando produtos químicos ou radiação ou até mesmo calor. E aí, uma vez o vírus inativado, inofensivo, não causa a doença, é misturado a substâncias chamadas adjuvantes que vão alertar o sistema imunológico do paciente para a presença do patógeno. O corpo reconhece esse patógeno como sendo ativo, na verdade ele está inativado na vacina, e vai produzir todas aquelas defesas que eu acabei de explicar, fazendo com que a pessoa não adoeça. Essa tecnologia da Coronavac é a tecnologia mais antiga de desenvolvimento de vacina. E, aliás, a primeira vacina, que foi a vacina produzida por Edward Jenner contra a varíola lá no século XIX, usava essa tecnologia. É o chamado feijão com arroz das vacinas. A vacina contra o sarampo e tantas outras vacinas utilizam essa técnica com bastante sucesso, praticamente nenhum efeito adverso e com uma taxa de eficácia muito boa. Vamos ver então como é a segunda vacina autorizada aqui pela Anvisa. A segunda vacina autorizada é da AstraZeneca. Ela é uma vacina que usa uma tecnologia um pouco mais sofisticada. Ela pega um gene do coronavírus e coloca dentro de um vetor viral, ou seja, ela usa um outro vírus, um vírus de influenza de chimpanzé inativado, modificado geneticamente para não produzir doença, e coloca dentro desse vírus um gene viral. Uma vez que a vacina é introduzida no nosso corpo, o vírus começa então a... Uma vez que a vacina é introduzida no nosso corpo, esse gene viral começa a estimular a produção do peptídeo spike, que é aquele espinho que recobre a superfície do coronavírus, e isso vai induzir a resposta imune que eu expliquei lá no início desse vídeo. Essa vacina da AstraZeneca foi a vacina, coincidentemente, que eu tomei. Parece que eu levei um coice de uma mula, porque eu tive uma reação de dor no braço, febre, moleza no corpo, que demorou mais ou menos 48 horas. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte: eu tive Covid-19 antes de tomar a vacina. E eu passei 2 semanas convalescente, com o pulmão infectado e comprometido na sua capacidade respiratória em 20%, e não é nada agradável. O efeito da vacina, quando comparado ao que eu senti com a Covid-19, é infinitamente inferior. E olha que eu nem fui hospitalizado, curei a minha Covid em casa. Vamos ver a próxima vacina. A próxima vacina é a vacina da Pfizer, uma das vacinas que tem o maior nível de eficácia e segurança já registrado pelos órgãos internacionais. Ela é uma vacina que usa uma tecnologia bastante moderna. Na verdade, o que os cientistas fazem é o seguinte: os cientistas identificam uma parte do código genético do coronavírus, que é de RNA, responsável pela produção da proteína spike, e montam em laboratório um RNA mensageiro artificial, sintético, alterando inclusive uma das suas bases nitrogenadas para que essa molécula de RNA mensageiro fique mais estável e para que essa molécula não seja reconhecida como um agente estranho e seja atacada pelo nosso sistema imunológico. Uma vez produzida essa molécula sintética de RNA mensageiro, ela é envolvida por uma nanopartícula de lipídio para facilitar a internalização no citoplasma de nossas células musculares e é injetada na forma de uma vacina. Uma vez injetado, o RNA mensageiro fica no citoplasma das células musculares, não atinge o núcleo, não altera o nosso material genético, e esse RNA mensageiro sintético induz a produção da proteína spike, que é reconhecida pelo nosso sistema imunológico, desencadeando a produção de anticorpos e células de defesa, como eu expliquei no início desse vídeo. Essa vacina da Pfizer, ela é recheada de fake news ao redor do mundo.
as pessoas colocam a situação como se essa vacina fosse alterar o nosso material genético. Na verdade, o RNA mensageiro que é utilizado é produzido sinteticamente em laboratório e ele fica circunscrito apenas ao citoplasma de nossas células musculares, não entra em nosso núcleo, não altera os nossos cromossomos, não altera o nosso DNA e essas alterações tampouco passarão para gerações seguintes. Vamos à última vacina autorizada pela Anvisa aqui no Brasil. A vacina da Janssen, que é o ramo imunológico da Johnson & Johnson, usa basicamente a mesma tecnologia da AstraZeneca, ou seja, ela utiliza um vetor viral para colocar o material genético do coronavírus, que é o RNA, dentro desse vetor viral, facilitar a sua internalização e a partir daí induzir a resposta imune com base na produção de anticorpos e células de defesa, como eu expliquei no início desse vídeo. E aí algumas pessoas perguntam por que a vacina da Janssen tem a mesma tecnologia da AstraZeneca e ela foi preconizada com apenas uma dose única, e a AstraZeneca com 2 doses. Aí existe o segredo industrial. Toda vacina, para ser produzida, necessita que o antígeno vacinal seja misturado a uma substância chamada adjuvante, que facilita a resposta imunológica. Certamente o pessoal da Johnson & Johnson tem uma formulação de adjuvante que é diferente da formulação de adjuvantes da AstraZeneca. E isso, nos testes clínicos, revelou ser bastante eficaz, favorecendo uma resposta imune com apenas uma dose. Isso foi um gol para o pessoal que produziu essa vacina, porque facilitou enormemente a imunização das pessoas em alguns países. Muito embora aqui no Brasil, por exemplo, o Ministério da Saúde preconize, para proteger contra a variante Ômicron, uma segunda dose da Janssen e até mesmo uma terceira dose, uma dose de reforço com a Pfizer, como os estudos apontaram. Pois bem, eu queria avançar com vocês, e agora que a gente já conhece como é a resposta imune do corpo à doença Covid-19, e agora que a gente já conhece como as diferentes vacinas estimulam o corpo a produzir defesas contra a Covid-19, eu queria fazer uma reflexão nessa primeira parte. A reflexão é a seguinte: quando uma pessoa contrai Covid-19, ela produz uma resposta imune genérica ao coronavírus. Só que a taxa de mortalidade verificada hoje no mundo inteiro com a Covid-19 é algo em torno de 1,7% a 2,8%. Essa é a probabilidade de alguém contraindo Covid-19, desenvolver Covid grave e vir a morrer de Covid-19. Os efeitos adversos provocados pelas vacinas no mundo inteiro, e olha que já são 8 bilhões de doses aplicadas no mundo inteiro, giram em torno de 0,001%. E olha só que esses efeitos adversos nem são efeitos adversos considerados graves. Ou seja, a relação risco-benefício entre você desenvolver imunidade através da doença, se expondo à doença, e desenvolver imunidade através das vacinas, não tem parâmetro de comparação. As vacinas são muito mais eficazes e são muito mais seguras em te proteger de você contrair uma Covid grave e vir a morrer de Covid-19. Pois bem, um outro ponto que eu queria abordar é o seguinte: há uma discussão muito grande, inclusive hoje se encerra no site do Ministério da Saúde uma consulta pública para se saber se a gente deve vacinar nossas crianças de 5 a 11 anos de idade ou não, enquanto países como Estados Unidos e a União Europeia, por exemplo, já estão vacinando suas crianças. O Chile já vacina crianças a partir de 3 anos de idade com a Coronavac. Nesse sentido, eu queria dizer para vocês e mostrar com dados, a partir de dados oficiais do próprio Ministério da Saúde, que a Covid-19 nesses 2 anos representou a segunda causa de morte de crianças e adolescentes no Brasil, tendo perdido apenas para acidentes automobilísticos. Então, isso é um dado impactante, é um dado que mostra a necessidade da gente proteger nossas crianças contra a Covid-19 e a gente não pode normalizar a mortalidade de nossas crianças pela Covid-19, tá? Esse total de mortes de crianças pela Covid-19 já representa 7% da mortalidade infantil brasileira. Isso é um dado muito impactante, muito relevante, que a gente não pode negligenciar. Covid-19 hoje, para vocês terem uma ideia, mata mais do que todas as doenças no Brasil responsáveis pela mortalidade infantil, mata mais que sarampo, mata mais que gripe, mata mais que meningite, ou seja,
Isso está mais ou menos definido na cabeça das pessoas que trabalham ciência e imunologia, de que é necessário nós vacinarmos nossas crianças, porque das doenças infecto-contagiosas responsáveis por mortalidade infantil no Brasil, Covid-19 é a campeã. Das causas de morte de crianças no Brasil, Covid-19 está em segundo lugar, perde apenas para acidentes automobilísticos. Um outro ponto que eu queria ressaltar é que nos Estados Unidos da América, o índice de mortalidade infantil por Covid-19 começou a aumentar muito a partir da metade desse ano. Para vocês terem uma ideia, de acordo com os dados do CDC, 46 mil crianças até a metade do ano nos Estados Unidos tinham sido hospitalizadas com Covid-19. Isso na faixa etária dos 0 aos 17 anos de idade. O mais impactante é que a taxa de mortalidade dessas crianças gira em torno de 27 a 30%, ou seja, do total de crianças internadas, quase 30% morre de Covid-19. E o mais impactante ainda é que 58% da mortalidade de crianças nos Estados Unidos nessa faixa etária refere-se a crianças até 5 anos de idade. O número de internações, segundo o CDC, de crianças até 5 anos de idade nos Estados Unidos, agora em dezembro, quadruplicou em relação à metade do ano passado. Então, isso são dados que apontam para a necessidade de vacinar as crianças, e o governo Joe Biden, em novembro, tão logo o CDC e o FDA autorizaram a vacinação de crianças com o imunizante da Pfizer, começou rapidamente o programa de imunização das crianças norte-americanas, e hoje os Estados Unidos já têm 5 milhões de crianças completamente imunizadas. Bom, eu queria avançar aqui para um outro ponto e mostrar que a própria Fiocruz fez um levantamento a partir dos sistemas de informática do Ministério da Saúde, evidenciando que a mortalidade de crianças por Covid-19 no Brasil aumentou demasiadamente. Para vocês terem uma ideia, com esse levantamento da Fiocruz, nós temos, e o dado eu estou colocando aqui do lado, tá? Crianças de 5 a 19 anos de idade, aí envolvendo crianças e adolescentes, foram 2.625 óbitos desde o início da pandemia, sendo que 1.188 óbitos ocorreram em crianças de 0 a 5 anos de idade. Isso mesmo, 45% de todas as mortes provocadas por Covid-19, de acordo com o levantamento da Fiocruz, ocorreram em crianças de 0 a 5 anos de idade. Gente, isso está longe de ser normalizado. A gente precisa ter atenção a esses números, tá? Uma outra conclusão a que esse resultado, esse levantamento da Fiocruz chega é o seguinte: dessas 1.188 crianças de 0 a 5 anos de idade que desde o início da pandemia morreram de Covid-19, isso representa 0,2% de todos os óbitos por Covid-19 aqui no Brasil. E aí as pessoas mais céticas normalizam esses números dizendo: ah, tá vendo? A mortalidade por Covid-19 em crianças é apenas 0,2% de todo mundo que morreu no Brasil ao longo da pandemia. Mas, gente, são 1.188 criancinhas de até 5 anos de idade que morreram de Covid-19. Eu tenho um filho de 4 anos de idade e me coloco na situação desses pais que perderam suas crianças para essa doença. Agora, quando você confronta esse índice de 0,2% de mortalidade em crianças de 5 a 11 anos, ou de 0 a 5 anos de idade, desculpa, tá? Quando você confronta com a taxa de mortalidade de crianças que foram vacinadas pelo mundo afora, não existe mortalidade registrada pela vacinação. Os efeitos adversos registrados pela vacinação são mínimos quando comparados aos efeitos graves e à morte que a Covid-19 provoca. E é isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Agora, na próxima fase, que é a última fase desse vídeo. Já está ficando meio longo, tá? Bom, algumas pessoas dizem que a vacinação, principalmente com vacinas de RNA, está causando miocardite nas crianças. Vamos primeiro entender o que é a miocardite. A miocardite é uma inflamação do músculo do coração, o miocárdio, e essa inflamação ela é rara, acontece principalmente em homens, adolescentes homens, tá? E quando acontece em resposta normalmente a uma infecção viral, uma infecção bacteriana, uma infecção fúngica. Ou seja,
as infecções naturais já tendem a causar miocardite em algumas situações, embora muito raro. Bom, nesse caso, foram encontrados achados em Israel, nos Estados Unidos e na Europa, de miocardite em adolescentes do sexo masculino, principalmente após a vacinação com as vacinas da Pfizer. E aí eu quero mostrar para vocês o estudo, existem vários estudos que mostram esses dados, mas esse estudo é um estudo bem recente que aponta basicamente para o seguinte: foram até hoje, até dezembro do ano passado, mês passado, encontradas 777 ocorrências de miocardite em pessoas que tomaram vacina. Detalhe, olha para esse número aqui. Foram 777 ocorrências de miocardite no universo de 361 milhões de doses aplicadas com a vacina da Pfizer. Se a gente for fazer esse cálculo percentual, eu estou olhando aqui para o lado do computador, ele é 0,0002%. Ou seja, é 1000 vezes menor a probabilidade de você desenvolver uma miocardite causada pela vacina da Pfizer do que morrer de Covid-19, 1000 vezes menor, tá? E é um dado importante que se tem que dizer, desses 777 pacientes que tomaram a vacina da Pfizer e manifestaram miocardite, todos foram tratados e não houve nenhum óbito, ninguém morreu vítima da miocardite provocada pela vacina da Pfizer. Então, isso é um dado que por si só aponta para a eficácia e a segurança dessa vacina. Uma vacina que te protege em relação à morte por Covid-19, que causa pouquíssimos efeitos adversos, praticamente insignificantes, no contexto da população imunizada. Então, assim, eu queria dizer para vocês que eu tenho um filho de 4 anos de idade, o Antônio é o meu caçula, ele vai para a escola o ano que vem. Por tudo que eu compreendo da imunologia, por todos os dados que eu mostrei para vocês aqui, eu me sentiria muito mais seguro se eu vacinasse o Antônio para que ele fosse para a escola vacinado. Infelizmente, isso não vai poder acontecer, por quê? Porque ele só vai para a escola em maio, ele só completa 5 anos de idade, desculpa, em maio, e só poderá tomar a vacina da Pfizer em maio, e as aulas já começam agora em fevereiro. A minha esperança é que o Butantan consiga, junto à Anvisa, a aprovação da Coronavac, que aí sim a faixa etária que o Butantan está pedindo para a autorização da Anvisa é a partir dos 3 anos de idade. Aí o Antônio seria incluído. Eu acho que agora, por volta de janeiro, nós iremos ter novidade em relação à Coronavac para crianças, que já é aplicada na China, na Indonésia, no Chile, sem grandes complicações. A própria Argentina já aplica um outro imunizante em crianças a partir dos 2 anos de idade. Vale ressaltar que a vacina da Pfizer tem autorização para aplicação em crianças de 5 a 11 anos de idade pelo FDA e o CDC nos Estados Unidos, pela Agência Europeia de Medicamentos na União Europeia, pela Anvisa aqui no Brasil. E a Anvisa, além de utilizar o seu corpo técnico altamente competente na análise do processo, chamou à responsabilidade as sociedades médicas envolvidas, notadamente a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia e a Sociedade Brasileira de Imunizações, que reuniram o seu staff técnico para ajudar a Anvisa na elaboração desse parecer favorável à aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos de idade. Ou seja, nós estamos aqui no Brasil extremamente calçados em bases técnicas, em bases científicas, para robustecer a decisão de vacinarmos nossas crianças. Não cabe retardar esse processo de vacinação, cabe sim proteger urgentemente os nossos pequenos. Então, gente, nesse vídeo eu acho que eu pude ser bem claro com vocês acerca da explicação da resposta imunológica à Covid-19, ao coronavírus, a resposta à infecção natural, do papel que as vacinas têm em induzir uma resposta imunológica similar, com um nível de segurança bastante elevado, e do impacto que a vacinação pode ter
na segurança de nossas crianças. Os efeitos adversos que eu demonstrei aqui por estudos científicos e dados da OMS e do CDC norte-americano são infinitamente menores do que os riscos que as crianças têm ao se expor ao coronavírus. A gente poderia falar muito mais disso, mas o vídeo iria ficar muito longo. Essa discussão sobre vacinar ou não as crianças é uma discussão que não pode levar em consideração aspectos das redes sociais, vídeos e mensagens que chegam através de WhatsApp. É necessário que a gente tenha responsabilidade com as crianças porque eles são vulneráveis, eles não são capazes de tomar decisão por si só e não compreendem a ameaça que está em torno deles. O meu próprio filho, o Antônio, quando antes da pandemia frequentava uma creche, teve 15 infecções respiratórias ao longo de um ano, porque muitos pais mandam os seus filhos para a escola, para a creche, com febre, com coriza, com sinais e sintomas de resfriado. A gente tem que ter mais empatia, mais preocupação com o próximo. Nós precisamos vacinar nossas crianças e nós precisamos colocar máscara nas nossas crianças e quando elas forem para a escola, analisar se elas têm sinais ou sintomas de Covid, para evitar contaminar os coleguinhas. Era essa a explicação que eu queria dar. Acreditem na vacina, acreditem na ciência, vacina já para todos, inclusive para nossas crianças.